Sede santos, porque eu sou santo. Nós tivemos agora dias difíceis em nossa nação. Dias que se confrontam tantas atividades, procedimentos, governos, atitudes de governantes. Se fala tanto em autoridades governamentais, aonde eles estão errando, onde eles estão pecando. Mas nós, como Igreja de Cristo, hoje não é dia de culto para ter show. Hoje é dia de ter quebrantamento. Hoje é dia de ter arrependimento. Porque antes da morte de Cristo precedeu a Santa Ceia, para que os discípulos se arrependessem e se quebrantassem, para que quando os vissem Jesus na cruz, verdadeiramente fosse confirmada a fé deles. Hoje não é dia de falar em casa nova, de falar que o carro novo vai chegar. Hoje não é dia para dizer que tudo vai bem. Hoje é dia de examinarmos a nós mesmos. Jesus deixou uma ordem: sede meus imitadores, assim como Paulo pôde dizer: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo era duro, porque ele era cumpridor do judaísmo. Deus viu aquilo e falou assim: gostei desse moço, gostei desse aí, porque aonde ele vai conduzir as pessoas para algo que não salva, eu vou salvar, eu vou libertar, eu vou resgatar. E assim como ele é duro no judaísmo, ele será também fiel na doutrina, nos meus princípios, dentro do cristianismo, aonde há salvação. Nós precisamos hoje fazer reflexões. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para comer do pão e beber do cálice. Paulo era firme, rígido em doutrinas, rígido nos princípios. Tudo que parece ser exagerado, Deus usa para o bem. Deus converteu aquele homem, que de todos aqueles discípulos, ele jamais poderia ser um apóstolo, porque matou cristãos, perseguiu cristãos, mas para Deus viu talento. Esse vai ser um cumpridor dos meus mandamentos, vai ser um cumpridor da minha lei, não como apenas lei, mas vai ter vida para trazer vida aos que são fracos. Quem pode dizer amém? Amém. Abra sua Bíblia em Gálatas 3. Esse texto de Pedro diz que ele nos chamou por ser santo. Sede vós também santos em todo o vosso proceder. Mas Deus quer falar conosco que uns começam e têm encontro com Cristo, e na caminhada da vida começaram santificando a si mesmos. E assim foram os Gálatas. O povo de Gálatas começou a buscar a Deus e começaram a ser cheios do Espírito Santo, mas em determinado momento pegaram um atalho. Gálatas 3, versículo 3 diz assim: sois assim insensatos, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. E eu faço uma pausa para nós falarmos como está o corpo de Cristo no Brasil. Não só no Brasil, talvez seja nós o reflexo do mundo, e é o tempo do fim. Quando nós falamos dos nossos governantes, quando nós falamos de autoridades, eles são perversos, são malignos, são corruptos, são roubadores. E eu gostaria de te fazer uma pergunta: e nós não seríamos também de alguma maneira? E nós vimos cenas terríveis sendo anunciadas na televisão no tempo do desabastecimento de combustível. Eu recebi um áudio de um pessoal relatando criança se colocando entre os carros, colocava uma cadeira, sentava na cadeira e dizia: estou reservando o seu lugar, quem quiser, R$15. Todos nós estamos na mesma situação, mas sempre tem alguém querendo levar na vantagem. Você vê isso aonde você trabalha? Você vê isso no corpo de Cristo? Somos todos iguais.
Somos todos pecadores. Mas sempre tem alguém com um banquinho falando assim: quem dá mais? Vou diminuir a sua jornada, o seu labor. Vou me vender. Estou me vendendo por 15 reais, por 15 pratas. Para você lograr êxito, se era para ficar 3 horas na fila, você fica 2. Você vai ficar 1h30. Você fica, mas não fica tanto. Tem sempre alguém se vendendo. Judas também se vendeu e era do corpo de Cristo. Judas também se vendeu por algo miserável, por pouquinhas moedas. Seríamos nós melhores do que o mundo? Ou seríamos também fruto da corrupção? Quando os mandamentos de Deus, quando o ensino de Deus está aqui tão claro, tão límpido, tão cristalino, será que nós também não deturparíamos isso e colocaríamos a nossa maneira, o ensino, para ser conivente, ser mais confortável? Porque é duro demais o ensino bíblico, porque é duro demais o ensino do pastor, porque é duro demais as palavras. Será que nós também não faríamos da Igreja de Cristo um clube social apenas? Será que nós estamos servindo a Deus por conveniência? O que é conivente para mim tá bom, mas o que não é, vou me levantar porque eu não aceito. E aonde está a vontade de Deus? Aonde estão as renúncias? Muitos estão se vendendo nesse momento, na reta final, que Jesus está às portas. Igreja, é uma autoanálise. Quando nós temos esse texto, sede santos, porque eu sou santo. Deus não vai procurar, não vai levar uma igreja contaminada, com maledicências, com quebra de princípios. A Bíblia diz assim, antes de nós tomarmos a ceia, esse é o texto: examine-se a si mesmo. Deus nunca mandou a igreja: examine seu irmão se ele pode tomar a ceia. Deus está mandando você olhar para si mesmo. Volte-se para dentro de si. Pare de avaliar e examinar seu pastor. Pare de avaliar sua igreja. Pare de avaliar seu irmão que é fraco. Porque Deus levanta do pó o necessitado e o fraco, para sentar com os príncipes da terra e para sentar nas mansões celestiais ao lado de Deus Pai. A ordem de Deus para nós nessa noite é para você voltar-se para si mesmo. Deus não te deu ministério de examinar o outro. Não conheça esse ministério cristão de exclusividade só de alguns que veem e os outros não veem. O coração de um pastor está ligado ao coração de Deus. Verdadeiramente a visão é diferente. Não queira fazer seu pastor pensar como ovelha. Ele já foi ovelha um dia e ele sabe muito bem qual é o cacoete que você tem, que vai te levar a perecer. Para ensinar, vença os seus começos, humildes começos, para um dia poder ensinar outros. Nós não chegamos aqui de graça. Foi de luta em luta, com tentações para cair, e fomos nos fortalecendo, e foi olhando para Jesus, e foi permanecendo. Por isso estamos aqui. Mas hoje a corrupção está em todas as esferas. A palavra não é de arrebatamento, a palavra é para você comprar um carro amanhã. Não tem nada de errado nisso. Hoje nós ministramos que virá montões e montões de abundância, e que virá provisão de fruto de obediência à fidelidade, a princípios. As quebras de princípios são coisas sérias no rebanho. Apocalipse 22, eu gostaria que você abrisse a palavra em Apocalipse 22, 18 e 19, os versículos. Hoje você vai repensar a sua vida cristã. Porque Deus não vai poder cobrar de mim. Se eu me calar, Ele cobra. Hoje você precisa repensar.
Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19 diz assim: todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa, qualquer princípio desse livro, e dizer que não é bem assim, e dizer que não é assim, e dizer eu conheço tudo, mas não está escrito, está tirando, igreja. Por isso você precisa vir para as aulas de ensino bíblico, porque às vezes você está vivendo conforme a sua conveniência, porque é mais cômodo, porque não te confronta, não confronta o teu erro, não confronta teu pecado e não te transforma. É prático, é simples, nunca fui confrontado. E quando é confrontado, não aceito esse pastor falando desse jeito, porque não está escrito. Não está escrito, está retirando parte do livro. Eu vou dizer uma coisa: que Deus levante pastores e pastores mais e mais comprometidos com esse livro, e que não tenha medo de pregar, e que não tenha medo de alguém sair, e que não tenha medo de diminuir o dízimo, porque a obra é pela fé. Sempre foi, nunca mudou. Os que não vivem em fé estão precisando de conhecer a Deus. Eu vou dizer uma coisa, glória a Deus, sou filha de pastor, louvado a Deus pela vida dos meus pais, que me ensinaram palavra, ensino bíblico, dentro de casa, culto doméstico. Senta aí, minha filha. Aliás, gostaria de dizer como é que eu fui alfabetizada. Eu fui alfabetizada pela minha segunda irmã, pastora Flávia, que estará vindo em julho. Como é que a gente fazia? No culto doméstico, todo mundo com a Bíblia na mão. Ela pegava uma palavrinha e falava as sílabas, e ela ia me ensinando. E aí agora todo culto eu queria ler. Mamãe, eu que quero ler a Bíblia. Fui alfabetizada não na escola, foi em casa. Minha irmã queria brincar de professora, colocava um quadro negro, ensinava algumas sílabas e a gente praticava no culto doméstico. Então eu quero ler. E eu com óculos fundo de garrafa, lendo com dificuldade, meu pai esperando, minhas irmãs esperando eu ler a Bíblia. Igreja, o que falta na sua vida é ler a Bíblia. Porque se você não souber o que está escrito e falar uma abobrinha, tu serás extinto, tu serás cortado. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas nesse livro. Então vamos falar agora se nós estamos tirando ou não tirando. Se nós estamos acrescentando, virão doenças, flagelos. Como é sério? Como é sério? Examine-se, pois, a si mesmo. Sede santos, porque Ele é santo. Deus não brinca com isso. Eu gostaria de dizer o seguinte: tem pessoas que vivem com Deus, mas não mudam as atitudes. Vivem segundo o conselho de amigos e não do conselho de Deus. Vivem segundo os sentimentos. Levam a vida sutilmente e quebram princípios de Deus. E vão fazendo concessões aqui, ali, aqui. E não percebem que já estão se afastando do caminho de Deus. Porque isso é muito uma linha tênue, é uma linha muito fininha. Quando você compartilha com alguém que não tem o conhecimento correto, pode te induzir a pecar, a quebrar um princípio
que Deus quer de mim e de você. E aí, com os sentimentos, atitudes, conversas de outros, você começa a desanimar e começa a se afastar e se afastar. E não está percebendo que está se afastando do modelo original, que é a obediência de Deus. Obediência que é Cristo. Esse é o perigo. Os Gálatas começaram cheios do Espírito Santo. Porém, eles foram insensatos. Eles começaram a se afastar e começaram a viver na carne. Começaram a ser carnais. Em determinado momento, deu um start. A partir de hoje, entrou inimigos da minha fé. E não perceberam. Entrou inimizade, entrou porfia, entrou facções, entrou contendas, entrou adultério, entrou prostituições, entrou lascívia, entrou todos os frutos da carne. E só diz que o inimigo está atacando. E nunca pensou que foram eles mesmos que abriram todas as portas e vivem cheios de inimizade uns com os outros. Você conhece algum irmão com inimizade contra o outro? Corrupção dentro da igreja. Deus não mandou ser assim. Sejam unidos os irmãos. Suportem uns aos outros em amor. Suportem. Amem. Palavra suporte. Suportar. Você está suportando seu marido louco? Seu filho nas drogas? Você está suportando um chefe duro? Difícil. Suporte uns aos outros. Dentro da igreja e fora da igreja. Seja cristão lá fora. Mostre que Cristo faz a diferença, que é luz e sal da terra. Não venha falar só do governo, não. Volte-se para si mesmo e examine-se como você pensa a respeito do seu irmão que é chato, do seu irmão que é fraquinho, do seu irmão que não está transformado, do seu irmão que não é modelo. Pare de examinar seu pastor. Seu pastor vai prestar conta diante de Deus. E você? Está prestando conta para os seus amigos? Está quebrando um princípio. Não se examina a si mesmo. E ainda tem participado da ceia assim? Eu queria te fazer uma pergunta. Você nunca se preocupou se você não vai ouvir a trombeta tocar? Você nunca preocupou com isso? Você não se preocupou consigo mesmo? Muitos estão perdendo tempo com o assunto do outro que não é seu assunto. A dor do outro, deixa ele levar até a cruz, só olhe por ele. Não entre no pecado alheio. O princípio de Deus. O princípio de Deus é o que te faz permanecer. O princípio de Deus é o que nos dá norte na vida. O princípio de Deus é o seguinte: tem 4 princípios que Deus não quer quebrar: o respeito, a disciplina, a ordem e a honra. Quando quebra respeito aos pais, os filhos não honram o pai no dia do aniversário, nem sentar na mesa. Quando quebra a ordem, é uma desordem. Quando quebra a honra, não tem bênção. Por isso que o diabo está aí, nesses 4 princípios, em alguma área da sua vida, tentando quebrar. A palavra traz vida, mas muitos usam na Bíblia uma lei rígida, carrasca, dura demais. Eu gostaria de fazer aqui algumas reflexões sobre o que os Gálatas, no capítulo 5 diz. Eu peço um dos pastores, pastor Fábio, corre aqui nesse microfone. Quando nós vemos as nossas igrejas preocupadas com o relógio, preocupado com a hora do culto, nós encontramos o irmão Nani, que maravilha. Eu não vou contar quando é que ele chega aqui, para você não ficar faltando os outros cultos, só chegar no dia que ele estiver. Mas já tem quase uma data, né? Estamos indo. Deixa eu dizer uma coisa. Ele falou uma coisa para nós. Na África, o culto dura 5 horas. Eu não vou deixar você ir embora. Se tem alguém que tem nesse horário sair para almoçar,
Fique em paz, você pode levantar e ir. Mas se você quer ir, ser arrebatado, você vai ficar. Porque esse ensino muda a sua vida cristã. O pastor Fábio vai ler capítulo 5, versículos, os frutos da carne, capítulo 5, versículos 19 até 23. Por favor, acompanhe com ele. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Igreja, nós sempre conhecemos tudo isso. E ainda há corrupção. As pessoas continuam ciumentas umas das outras. Continuam invejando o outro. Continuam fofocando a vida do outro. Criando inimizades. Tem pessoas que antes do passado era assim. O adultério começava nas últimas cadeiras da igreja. Hoje, muitos estão acostumados a ver o adultério no altar. Mas isso é responsabilidade de todos nós. Porque não foi aí só que entrou o erro e a corrupção. Porque a igreja hoje está como os Gálatas. Eram cheios do Espírito. E eles foram lentamente se afastando de Deus e se tornaram carnais. A responsabilidade não é só do pastor, é do corpo no todo. É todo o corpo que não anda unido, que enfraquece o pastor, que traz peso e tribulação para o pastor, que tenta derrubar o pastor de todas as formas. Satanás vê aonde ele é humano e encontra uma brecha. E ele quer destruir a igreja. É você, é a sua casa também. É triste vermos isso quando nós ceamos e não examinamos a nós mesmos para tirar de nós todo tipo de rebelião que existe escondido, todo tipo de semente de inimizade. Talvez é marido e mulher ceando juntos, mas são inimigos mortais, desejando um matar o outro dentro da sua própria casa. Filhos com ódio dos seus pais, mas servem a Deus. E aí, meus irmãos, é todo tipo de frutos da carne. Volções insensatos, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Eu gostaria de fazer uma reflexão sobre Salomão. O rei Salomão, nos seus primeiros anos do reinado, são perfeitos. Nunca Israel ou nenhum dos seus monarcas conhecera tamanha glória. Pensa na glória de Salomão, a riqueza daquele homem, desfrutando ainda da presença de Deus. Mas todavia, Salomão começa a dar sinais de afastamento dos caminhos do Senhor. O seu filho Roboão manifesta insensatez, que culmina com a divisão do reino, de rebelião, igreja. Uma família de reis e sacerdotes. E deu um outro. Uma família escolhida por Deus desde Davi. Acho que melhorou, veja aqui. Escolhida desde Davi. Mas a ordem de Deus é o seguinte: não misture com as mulheres de outras nações, com os deuses delas. Sejam separados. Não vá lá no Egito. Ele foi lá e pegou os cavalos do Egito. Quis os cavalos
dos egípcios? Os cavalos. Para servir de montaria. Tudo que você tem é consagrado ao Senhor. E tudo que é do ímpio é consagrado aos ídolos e aos demônios. E tem gente ainda querendo fazer aliança nas trevas. Salomão começa a queda assim. Compra os cavalos do Egito. E depois o outro erro de Salomão. Começa a ter mulheres de outras nações e outras descendentes. E começa a misturar com os deuses daquelas mulheres. Quando entra pecado, começa a haver culto a Baal. Porque deixou de se inclinar aos princípios de Deus, aos frutos do Espírito, e passaram a se inclinar aos frutos da carne. E todos os demônios envolvidos nisso estão sendo cultuados. A glória de Salomão começa a ser tirada. As atitudes de tanto o pai quanto o filho. O filho promove dividir o reino. Quantos hoje estão tão perfeitos? Eles deveriam abrir igrejas que iriam lotar, porque eles têm tanto argumento melhor. Eles têm uma saída para a igreja crescer. Eles têm defeito em tudo. Eles têm defeito em tudo. Por que não abre um ministério que vai ser assim de multidões? Mas eles levantam fofoca entre uns aos outros, porque o desejo ainda é o mesmo de Satanás. Dividir o reino, como dividiu o reino dos céus, e Satanás cai e leva 1/3 dos anjos de Deus. A glória de Salomão vem a partir das atitudes dele, e começa agora a ser tirado porque ele se afasta, e o filho também cheio de rebelião. As atitudes de ambos resultam num juízo da parte de Deus, justamente a Salomão, que escreveram os provérbios mais lidos de hoje, cheios de sabedoria, cheios de uma inteligência. O que adiantou? O desvio de Salomão, quando ele comercializa esses cavalos, que era proibido aos reis de Israel. Depois as mulheres, as suas prostituições, adorando a deuses estranhos. O desvio do seu filho se desvia dos conselhos dos sábios. Quando houve uma rebelião, o filho chega agora para os sábios, na época que Salomão já tinha morrido, e pergunta assim: o que meu pai faria para resolver problema? E eles dizem alguns conselhos. E ele não dá ouvido. Sabe o que o filho de Salomão deu ouvido? Aos seus amigos. Isso é corrupção. Não deu ouvido aos sábios que tinham o conhecimento dos princípios de Deus, da lei de Deus. Homens que assessoravam Salomão. Homens colocados por Deus para manter o reino forte, próspero, rico. Israel é rico. Mas o filho de Salomão, no seu reinado, ao invés de ouvir os conselhos, que eram os conselhos de Deus, resolve ouvir o conselho dos seus amigos. E aí veio o juízo de Deus, e começaram a desviar-se da verdade. Exemplo de Salomão, de Roboão e dos Gálatas fazem parte do povo de Deus. Aqueles que foram chamados para fora desse mundo, para servir, andar em retidão e santidade. Portanto, estamos sujeitos a essas mesmas coisas que eles. Percebemos que os desvios começam quando nós permitimos quebrar esses princípios, que consideramos tão pequenos, tão imperceptíveis aos olhos de todos. Não damos conta que as pequenas concessões levam às outras e outras. E quando menos se espera, estamos trilhando um caminho que nos afasta completamente de Deus. Quem poderia imaginar que o homem mais sábio do mundo, com tantas coisas que escreveu acerca do andar com Deus, com tantos conselhos que nos deixou em Provérbios e em Eclesiastes, acabaria tão longe do Senhor? Os Gálatas tinham experimentado a graça de Deus, mas se voltaram para a carne. Que nessa manhã você volte para Deus. Aleluia. Examine-se, pois, o homem, e beba do corpo, e beba do cálice, e coma do corpo,
que é Cristo, nessa manhã, eu gostaria de dizer como está a igreja, que Jesus disse que vai ser a noiva dele. Nós estamos examinando o outro e não a si mesmo. É necessário. Lá tem um texto, para abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo 4. Eu vou acelerar e vamos. 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. Querido irmão e querida irmã, agradeça essa manhã com Deus. O inimigo estava armando a tua queda e perder suas promessas. Esses dias eu comentei algo com meu esposo e disse: que triste ver tantas pessoas que eu conheci que tinham tantas promessas de Deus, mas não viveram as suas promessas, porque talvez nunca se examinaram aonde tinha fraqueza. Somos pecadores. Faço dessas palavras as minhas para mim. Tenho feito reflexões e quero dizer aqui: se eu fui inconveniente para você, mas se Deus queria que fosse, examine-se você, porque eu não quero ser como Moisés, liderando rebeldes e abrindo mão de entrar em Canaã. Não vou abrir mão. Duro ou não, seria o que Deus quer. A palavra de Deus não é fácil para ninguém. Todas as parábolas de Jesus para aquele povo, para os fariseus, para os saduceus que criticavam Jesus, eram terríveis, duras de engolir. Jesus chega para uma mulher pedindo ajuda, e Jesus fala assim: ei, o que eu tenho para dar é só para os filhos, eu não dou para os cachorros, para os cachorrinhos, não, eu só dou para os que são meus filhos. E ela diz assim: puxa vida, mas até desse pouquinho desse farelo, o que ele quer dizer? Aqueles que andam nos meus princípios, aqueles que andam nos meus mandamentos, esse é o que me serve, esse é o meu filho. Glória a Deus. Para esse eu tenho alimento. Mas aquela mulher não deixou de receber bênção, porque ela era insistente. Talvez você vai receber bênçãos nessa vida, muitas, mesmo sendo um rebelde, mesmo sendo alguém que está fraco, se desviando, porque Deus te ama e é misericordioso. Mas não queira acreditar que lá nos céus não tem um livro escrito a teu respeito. Abrirá-se um livro e todas as páginas do seu dia a dia serão lidas. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ser o melhor aqui, o ouvido por tantos, e perder a vida eterna? 1 Timóteo 4, versículo 1 diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por desobedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência. Não deixe se enganar. Nós ministramos sobre honra, e tem um texto na Bíblia que diz o seguinte: as más conversações corrompem os bons costumes. Não se deixe corromper. Talvez um amigo fale assim: eu já fiz campanha e não vi nada. Mas Deus está fazendo. Deus está fazendo no oculto. Só permaneça. Só confie. Só creia. Se o teu coração é sincero com Deus. Se você tem propósitos firmes no altar. Se você tem renúncia. Senhor, eu renunciei ao pecado. Tem renunciado dia após dia. Pai, eu sou fraco. Sou pecador. Tua campanha vai ter resposta de milagres. Tua campanha vai ter milagres. Aleluia. As tuas obediências terão milagres. Aleluia. Mas muitos deixarão um caminho com Cristo. Infelizmente, o amor de muitos esfriará. Abra sua Bíblia em João 6. Nos últimos
tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos de engano. Esses dias atrás alguém falou assim para mim: não existe ordem para honrar pastor. É mesmo? Então deixa eu te fazer uma perguntinha. Se você que conhece tanto, quando Deus instituiu Moisés para dirigir o povo, ele era a tipologia de Cristo, o bom pastor. E ele foi chamado para ser o líder, para conduzir o povo do cativeiro para uma terra que manda leite e mel. Sim. Sim ou não? Sim. Ah, que bom que todo mundo concorda. Mas quando o povo começou a perceber que Moisés estava levando eles para uma furada, cadê a comida? Tu quer comer a comida do Egito? Cadê aquelas cebolas? Cebola empanada, sei lá o que eles fazem. Né? Estou com saudade dos pepinos, das cebolas do Egito. Sabe uma coisa? Eu vou arrebentar com esse Moisés. Nós queremos apedrejá-lo. Vamos matar. Vamos levantar entre nós outro líder. Ah, ok. O que Deus chega e fala para Moisés? Este povo, eu os rejeitei. Vou matá-los e os consumir. Mas qual era o problema, Senhor? Está querendo te matar, Moisés. Tu és o meu enviado. Glória a Deus. Tu és o meu profeta. Deus, aleluia. Glória a Deus. Tu és o libertador. Tu és o meu escolhido. Isso não é honra de Deus, não. Sim. Deus não esperava que aquele povo honrasse. Então, meus irmãos, vai aprender que Deus honra sim. Inclusive tem um texto na Bíblia que diz o seguinte: aquele que preside a obra de Deus, que tenha duplicada honra. Aleluia. Se você não conhece, não fale, porque você vai ser excluído do livro da vida. Hoje, examine-se a si mesmo. Examine-se aonde é a tua queda. Você será alvo do inimigo. Aliás, já tem acampamento armado. O inimigo já está aí para te roubar. E roubar a tua salvação, o teu chamado, o teu ministério. Quantos poderiam beber água da fonte que poderia trazer vida da tua boca, mas ainda está contaminado, como os Gálatas, na carne, nas inimizades. Igreja, vamos tratar sobre todas as questões aqui hoje. Deus está falando com você. Sai de uma igreja, pula na outra. Sai de uma, pula na outra. Essa não serve, essa não serve. Esse aqui, a pregação não dá. Esses dias agora eu abri a Bíblia, eu estava orando e Deus falou assim comigo: eu não aceito, eu vou amaldiçoar aquele que diz que a minha palavra é dura. Diga a eles, profeta, que duros são eles, o peso é eles. Essa é a expressão. Pedir perdão a Deus. Quando um dia eu cheguei para o meu marido: amor, como é que vai ser hoje? Hoje eu vou pregar uma palavra dura, pesada. E ele diz: nunca digas que a minha palavra é pesada. Pesado é o pecado deles. Você pode aplaudir o Senhor? Examine-se, faz o homem a si mesmo. E coloque no plano pecado. Pesado é o pecado, porque a Bíblia diz que o fardo dele é leve. Não traz peso para a tua vida. Obediência não é peso. Obediência é trocar o fardo. Você nunca mais vai ficar debaixo da mão do Satanás, te colocando para ser capacho dele, para ser roubado. Você está sendo roubado na sua fé, no seu ânimo de caminhar com Deus. Hoje examine-se. Aonde é que o inimigo entrou? Aonde é que está havendo afastamento de princípios, de ordenanças? Se Deus te mandou perdoar, por que você não chega no irmão e pede perdão? Se é tão fácil falar mal do outro, por que não reconhece? Eu pequei contra ti. Esses dias agora, quem ouviu a nossa querida irmã Ana Paula Valadão, líder do grupo Diante do Trono, ela fazendo a palestra, o culto, a ministração dela como líder depois de 20 anos. 20 anos de ministério. E ela diz assim: tudo que eu faria diferente. Quem assistiu isso? Teve alguém? Ela ali. Pesado, doído de ouvir. Eu me vi nela.
Chorei a ministração inteira. Porque não é fácil liderar. Foi traída, foi humilhada, foi desonrada nos princípios. E ela chegou e disse assim: se tem alguém que chega no seu líder e fala, minha visão é diferente, e vê que o líder está numa outra dimensão, pede para ir embora, deixa de ser peso. Deixa de ser peso. Eu estou aqui para salvar vidas. Eu estou aqui para ganhar almas para Jesus. Eu estou aqui para levantar os fracos e abatidos, não para consertar tua ferrugem. Tua ferrugem é você que tira. Vai lá no sangue do Cordeiro, está salvo, mas que a neve limpe o teu coração. Glória a Deus. Limpe as tuas vestes no sangue que pode limpar. Aleluia. Vamos, nação brasileira, somos nós representantes dela. Vamos tirar a corrupção espiritual. Quando nós, eu estou toda arrepiada, desviamos qualquer vírgula desse livro, ou quando nós tiramos para nossa conveniência, você está sendo um anátema. Você está sendo agente de Satanás. Infelizmente, palavra dura não, do soberano Deus. Eu estou aqui só apenas para te levantar. João 6, capítulo 60, capítulo 6, eu estou terminando. Eu louvo a Deus porque meus pais nos ensinou assim. Ensine a palavra, viva a palavra, porque a palavra fecha a boca do inimigo que afronta os que são escolhidos de Deus. Se você tem sido afrontado, use os princípios de Deus. Toda vez que você está sendo assolado na sua casa, no seu casamento, na sua vida cristã, em todas as áreas da sua vida, aprenda e exerça. Capítulo 6, versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras de Jesus, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-se: isso vos escandaliza? Quem será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada mais presta, aproveita. E as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Versículo 64. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem era o que iria o trair. Pregação dura hoje? Não, igreja. É pregação para se auto-examinar. Glória a Deus. É só isso. Vive em paz com Deus e com todos os homens. Siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A ordem de Deus nessa manhã: sede santos, porque Ele é santo. Amém. Em todo o vosso procedimento. Amém. Tome cuidado. Hoje nós vemos nas ruas de São Paulo levitas, pastores, ministros na sarjeta, nas drogas, mas eram do altar. Como está o teu altar? Fique de pé. Como está o teu altar? Não deixe Satanás desviar os princípios de obediência, de submissão. Salmo 24 diz: curva a sua cabeça. Eu convido você para fechar os seus olhos. Salmo 24 diz: quem há de permanecer no meu santuário? Quem há de permanecer no meu santo monte? Quem há de permanecer? E a Bíblia diz assim: o que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente,
este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Aquele que é limpo de mãos, que está puro de coração, que não se entrega às obras da carne, às inimizades, aos ciúmes, à inveja, à porfia, à prostituição, à luxúria, à lascívia, à ganância, à soberba. Aquele que não se entrega, mas é humilde, nem jura, nem fala com malignidade contra alguém. Tem gente que diz assim: eu não acredito no que eu estou ouvindo. Eu juro, é verdade, eu estou dizendo. Mas a Bíblia diz que esse que não faz esse procedimento, não tem esse tipo de procedimento, esse obterá do Senhor a bênção para sempre e a justiça da sua salvação. Igreja, feche seus olhos. Eu gostaria que você só obedecesse a palavra. Examine-se, pois, você mesmo. Peça o Espírito Santo para sondar. Põe a mão no seu coração. Eu quero ver a sua boca falando com Deus. Comece a falar com Deus: Senhor, tu me sondas, tu me conheces. Eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor me quer bem. Mas eu confesso as minhas inimizades, as minhas contendas, as minhas divisões, aonde houve quebra de princípios, aonde eu perdi a minha unção, aonde eu perdi a unção. Deus está fazendo algo aqui profundo. Por isso que você está nessa luta. Por isso que você não sai do lugar. Deus não vai quebrar princípios só para uma pessoa, você. Ele vai cobrar os princípios. Ele é justiça, Ele é justo. Se me amas, vem e segue-me. Deixando para trás as coisas que para trás ficam, eu avanço para o alto. Mas examinando a mim mesmo, eu pequei, Senhor. Eu caí. Eu cobicei. Eu desejei. Eu desejei mal ao meu próximo, ao meu irmão na fé, ao meu líder, aos meus pastores, ao meu filho, ao meu esposo, à minha esposa. Aonde é que tem corrupção, igreja? Aonde que há um desvio do caráter de Cristo? Aonde há? Não sejais lobos vestidos de ovelhas. Não sejais joio, porque quem separa o joio é o Senhor. Aleluia. Não é o teu pastor. Glória a Deus. Ele separará o joio do trigo. Afastem de mim, malditos, eu não vos conheço. Poxa, Senhor, eu tinha autoridade no teu nome. Eu expulsei demônios. Ele diz: apresentai as vossas mãos, se não há derramamento de sangue nelas, se elas não estão contaminadas. Apresente o teu coração. O Deus, existe um órgão no nosso corpo que comanda o corpo inteiro. O seu cérebro pode falhar, mas o seu coração, se estiver batendo, os médicos não desligam e não dá falência, porque o coração ainda bate. Os seus rins podem não estar funcionando, mas o seu coração continua bombeando sangue, então tem vida. Outros órgãos podem todos parar, mas se ainda tem batimento cardíaco, por mais que seja ele mecânico, ninguém desliga aparelho. Por isso que quando Deus fala assim: filho, dá-me o teu coração, eu sou a tua vida, eu sou esse bombear de vida. Tira a impureza do teu coração e deixa eu entrar e trazer vida espiritual, vida pura, pura, diante de mim, diante da sociedade, diante da igreja, diante da tua família. Dá no teu coração, está cheio de impureza demais, está cheio de contaminação, de pecado. Como está? Talvez o seu pecado seja não acreditar mais que os princípios funcionam.